Imagine acordar no meio da Amazônia, sozinha, sem sua mãe, sem saber onde está, com o corpo ferido e ainda usando apenas um vestido rasgado e uma sandália. Agora imagine descobrir que você acabou de cair de aproximadamente 3.000 metros de altura. Foi exatamente isso que aconteceu com Juliane Koepke. A queda que deveria ter matado todos a bordo deixou uma adolescente viva no meio da floresta, mas sobreviver à queda foi apenas o começo. Nos próximos 11 dias, uma decisão simples seria fundamental para mantê-la viva. Juliane tinha 17 anos. Naquele dia, ela embarcou com a mãe em um voo da companhia peruana Lança, que seguia de Lima para Pucallpa. Era véspera de Natal. A viagem deveria terminar em poucas horas. Juliane estava sentada perto da parte traseira do avião, ao lado da mãe. Durante boa parte do voo, tudo parecia normal, até que o céu mudou. Uma tempestade começou a tomar conta da região. O avião entrou nas nuvens. Relâmpagos apareciam por todos os lados. A aeronave começou a sofrer turbulência intensa. Bagagens se soltaram. Objetos voavam pela cabine. Os passageiros gritavam. Então Juliane viu um clarão próximo à asa. O avião entrou em uma descida violenta. E de repente, ela não estava mais dentro do avião. Juliane estava presa ao assento. O avião havia se desintegrado no ar. Ela continuava descendo. A aproximadamente 3.000 metros abaixo dela estava a floresta. Em sua memória, as árvores pareciam pequenas cabeças de brócolis. A fileira de assentos girava enquanto caía. Ela estava sozinha. Então, perdeu a consciência. O que aconteceu durante aquela queda ainda não pode ser explicado com certeza. A própria Juliane levantou algumas possibilidades ao longo dos anos. Talvez a corrente ascendente da tempestade tenha reduzido parte da velocidade. Talvez a copa das árvores tenha amortecido a queda. Talvez o próprio assento tenha contribuído. O fato é que, contra todas as probabilidades, ela sobreviveu, mas não saiu ilesa. Tinha um corte no ombro, ferimentos na perna, a clavícula quebrada, estava atordoada e não conseguia enxergar direito porque havia perdido os óculos. Mesmo assim, ela estava viva. Quando percebeu que ninguém viria imediatamente ajudá-la, Juliane procurou pela mãe. Não encontrou. O avião estava espalhado pela floresta. Havia destroços por todos os lados, mas não havia uma estrada, não havia uma casa, não havia uma equipe de resgate, só floresta. Juliane passou aquela primeira noite no chão, ferida, confusa, sozinha. E aqui começa a parte mais importante dessa história, porque ela não precisava apenas de sorte, precisava tomar decisões. Juliane havia crescido em contato com a floresta amazônica. Seus pais eram cientistas. Eles mantinham uma estação de pesquisa chamada Panguana, no Peru. Durante a infância, Juliane aprendeu a reconhecer sons da floresta, animais e algumas características daquele ambiente. Ela não era uma especialista em sobrevivência, mas conhecia aquela floresta muito melhor do que uma pessoa comum. E seu pai havia ensinado uma orientação simples. Se algum dia ela estivesse perdida, seguisse a água. Rios e córregos poderiam levá-la até as pessoas. Era uma regra simples, mas naquele momento ela poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Poderia caminhar em linha reta, poderia tentar voltar até os destroços. Poderia seguir qualquer trilha que parecesse promissora. Ela escolheu a água. Juliane encontrou um pequeno pacote de doces que havia caído do avião. Foi praticamente tudo o que conseguiu aproveitar da aeronave. Depois começou a caminhar acompanhando um curso d'água. A floresta era extremamente fechada. Chovia. O chão estava encharcado. Ela estava ferida e ainda não sabia exatamente onde estava, mas havia uma vantagem. Enquanto ela seguisse o curso da água, não precisava depender de uma direção escolhida arbitrariamente. O próprio terreno estava apontando um caminho. E isso nos leva a uma das primeiras lições do caso. Quando você está perdido,
caminhar sem direção pode transformar um problema em vários. Uma referência natural confiável pode ser muito mais útil do que simplesmente tentar andar para algum lugar. Os dias começaram a se misturar. Juliane continuava seguindo a água. Às vezes caminhava, às vezes precisava atravessar trechos difíceis. Ela estava cada vez mais fraca. Não havia comida disponível com facilidade. A floresta parecia oferecer milhares de plantas, mas ela não comia aquilo que não reconhecia. Essa decisão também foi importante. Em um ambiente desconhecido, fome pode levar alguém a cometer um erro fatal. Uma planta bonita pode ser venenosa. Um fruto aparentemente inofensivo pode causar uma intoxicação. Juliane preferia continuar com fome a colocar algo desconhecido na boca. Em determinado momento, Juliane percebeu algo estranho. Urubus estavam circulando sobre uma área da floresta. Ela seguiu a direção deles e encontrou uma cena que jamais esqueceria. Havia corpos de passageiros ainda presos aos assentos. Aquele foi o momento em que ela percebeu que a situação era ainda pior do que imaginava. Ela continuou, porque parar não resolveria nada. A água continuava sendo sua referência, mas seu corpo estava começando a cobrar o preço. A roupa estava rasgada, a pele estava machucada, ela estava fraca, e a floresta não dava sinais de terminar. Ao mesmo tempo, aviões de busca passavam por cima da região. Juliane conseguia ouvir alguns deles, mas eles não conseguiam vê-la. A copa das árvores escondia completamente o chão. Essa é uma das características mais cruéis da floresta. Você pode estar perto de uma aeronave e, ainda assim, ser praticamente invisível para quem está procurando do alto. Juliane já estava perto do limite. Chovia constantemente. Ela não conseguia manter uma fogueira acesa. Estava com fome. Estava exausta, e uma ferida no ombro havia começado a infeccionar. Foi quando apareceu algo diferente, uma pequena construção, um abrigo de madeira usado por trabalhadores locais. Para Juliane, aquilo significava uma coisa: alguém havia passado por ali. Dentro do abrigo havia uma lata de combustível. Ela lembrou de algo que seu pai havia feito anteriormente com um animal. Usou o combustível na ferida para retirar as larvas que estavam se acumulando no corte. Foi doloroso, mas funcionou. Naquela noite, pela primeira vez em dias, Juliane dormiu em um abrigo. Na manhã seguinte, ela ouviu vozes. Homens estavam chegando. Juliane saiu do abrigo. Os homens ficaram assustados. Diante deles estava uma adolescente extremamente magra, suja, ferida e sozinha no meio da floresta. E havia outro problema. Eles não falavam alemão. Juliane então falou espanhol. Eu sou uma das sobreviventes do acidente da lança. Os homens entenderam. Eles eram trabalhadores locais e ajudaram a levá-la de volta à civilização. Depois de aproximadamente 11 dias na floresta, Juliane finalmente estava fora. O que realmente salvou Juliane? É tentador olhar para essa história e dizer: ela caiu de 3.000 metros e teve sorte. E sim, a sorte teve um papel gigantesco. Não existe explicação simples para alguém sobreviver àquela queda, mas isso representa apenas uma parte da história. Depois que o avião caiu, a sorte não podia carregar Juliane pela floresta durante 11 dias. Ela precisava decidir o que fazer, e algumas dessas decisões aumentaram suas chances. Ela procurou água, manteve uma direção, evitou plantas desconhecidas, usou o conhecimento que tinha daquele ambiente, continuou andando mesmo quando o resgate não aparecia. Essa é a parte da história que realmente interessa ao radar. Porque sobrevivência não significa controlar tudo, significa reconhecer o que está sob seu controle e tomar a próxima decisão útil. O caso de Juliane deixa 3 princípios importantes. Primeiro, não desperdice energia sem direção. Em uma situação de emergência, caminhar aleatoriamente pode piorar sua situação. Segundo, use o ambiente a seu favor.
Água, relevo, abrigo e sinais de presença humana podem funcionar como referências. Terceiro, conhecimento prévio importa. Juliane não aprendeu a sobreviver naquela floresta depois do acidente. Ela carregava aquele conhecimento desde a infância. E quando precisou dele, conseguiu recuperá-lo, mesmo estando ferida e confusa. Esse talvez seja o maior ensinamento dessa história. Você não escolhe quando uma emergência vai acontecer, mas pode escolher o conhecimento que carrega antes dela acontecer. Aqui no Radar de Sobrevivência, é exatamente isso que procuramos nessas histórias. Não apenas saber quem sobreviveu, mas descobrir o que aquela pessoa fez quando tudo deu errado. E agora, eu quero saber: se você acordasse sozinho em uma floresta, depois de um acidente, qual seria a sua primeira prioridade? Comenta aqui embaixo. Juliane Koepske não sobreviveu porque era invencível. Ela se feriu, sentiu medo, ficou fraca, pensou que poderia morrer e teve uma quantidade extraordinária de sorte, mas depois da queda, cada decisão passou a importar. Ela encontrou água, seguiu uma direção, evitou aquilo que não conhecia, usou o conhecimento que tinha e continuou. Às vezes, sobreviver não significa encontrar uma solução perfeita. Significa simplesmente não tomar a decisão errada quando você está cansado, assustado e sem saber o que fazer. Juliane sobreviveu à queda, mas foram as decisões tomadas depois dela que a levaram de volta para casa. Se você gostou dessa história e aprendeu alguma coisa com ela, deixa o like. Isso ajuda o Radar de Sobrevivência a chegar a mais pessoas. E se você quer conhecer outras histórias reais e descobrir as decisões que fizeram a diferença entre sobreviver e não sobreviver, inscreva-se no canal. Radar de Sobrevivência. Histórias reais. Lições vitais.